Será que você bloqueou, estagnou no desamparo adquirido? Olá, eu sou Marina Carvalho, coach reprogramadora mental sistêmica vibracional, ajudando você a destravar, desbloquear e conquistar seus sonhos e objetivos com velocidade. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, desamparo adquirido. E para a gente começar o nosso vídeo, quero te lembrar que aqui nós temos muitos conteúdos sobre reprogramação, sobre crenças limitantes, sobre várias técnicas, constelação, Theta Healing, enfim, se você gosta desse mundo, já se inscreve aqui para você garantir acesso a esses conteúdos do canal. Além das nossas meditações maravilhosas, né, que fazem a diferença aí na vida de muitas pessoas e que você também pode começar já inicialmente tendo acesso aqui no nosso canal, tá? Sobre desamparo adquirido. Bom, esse termo, né, eu já comecei a perceber esse diagnóstico, mas de fato eu não tinha um termo para essa realidade. E eu confesso para você que isso ficou mais claro para mim no livro do Tony Robbins, tá? Que eu tô lendo, né, que chama Desperte Seu Gigante Interior, onde ele consegue ali mostrar mais o cenário, e eu percebo quantas pessoas que atualmente estão vivendo exatamente essa realidade. E para a gente começar a mostrar para você como é que a pessoa fica nessa realidade, talvez você descobrir aqui no vídeo que talvez você possa estar nesse lugar e nem saiba disso, né? Eu quero te contar aquela historinha do elefante que estava ali no circo. Então, o elefante que ia participar de apresentações, para que ele fosse domado, para que ele sentisse que ele era, de certa forma, fraco, que ele não tinha capacidade de luta, sempre ele era amarrado num toquinho pequeno. E tudo bem, quando ele era pequenininho, ele tentava fugir, ele tentava lutar, mas com o passar do tempo, ele ia tentando lutar e não conseguia. E o elefantinho começou a crescer, só que aí ele começou já a sentir que não adiantava fazer nada, que qualquer coisa que ele fizesse não seria suficiente. E olha que interessante, o corpo físico do elefante, aqui no caso da história, se desenvolveu. Ele cresceu, ganhou toneladas, ficou gigante, mas pelo fato dele ter adquirido a crença de que nada adiantava, pelo fato das frustrações que ele viveu e o desamparo adquirido que ele acabou ganhando ali naquela realidade, ele adotou a crença de que ele jamais poderia vencer aquele toquinho. O toquinho não aumentou, continuou sendo o mesmo, mas o fato é que, infelizmente, a ideia da força do elefante também era a ideia de um elefantinho e não do elefantão, né? Se é que existe essa expressão que ele se tornou. E através dessa história, eu quero também trazer para você que talvez você passou por situações em que naquela ocasião, e eu digo para você que até quero abrir algo aqui que eu acho que eu nunca falei para vocês, que isso acabou acontecendo comigo num determinado momento, né? Vou contar uma pequena historiazinha. Logo que eu tive o meu filho na época em que estava tendo já, assim, já era algo desafiador, né? Porque nós estávamos ali na época de Covid, 2021 ainda. Então, uma criança ali, né, em toda aquela situação que é ausência de contatos, uma série de coisas, e acaba que a equipe de apoio também acaba ficando, de certa forma, um pouco limitada nesse sentido. E 2 meses depois, né, eu tinha um certo receio, eu e meu esposo demoramos muito a ser pais, a gente já tinha 15 anos juntos quando nós decidimos. E eu me preparei muito, né, mas Deus tem a resposta de todas as coisas, e o fato é que, além do meu filho chegar, e que quem é pai sabe, né, a mudança que isso gera na vida, eu tive ali também a surpresa 2 meses depois que o meu neném tinha nascido, do meu sogro e da minha sogra falecerem de Covid.
Isso foi algo que trouxe uma mudança muito grande naquele momento na minha vida, assim, como se tivesse cortado as minhas pernas, porque o meu esposo naquela ocasião era o meu braço direito, principalmente em se tratando de coisas familiares, né? E de uma hora para outra o meu esposo precisou assumir coisas de fazenda a 400 quilômetros de distância, e eu precisei me ausentar muito do meu trabalho, porque eu tinha ali as questões, né, como mãe e tal. E isso tudo, naquela ocasião ali, me pegou de surpresa e eu estava me sentindo exatamente como elefantinho. Parece que, sabe quando você está tomando um caldo ali do mar, né? E parece que a onda é muito maior do que você? E chega um determinado momento em que aqueles fantasmas passaram, né? Eu ainda tive algumas questões com meu filho, que ele teve uma fragilidade muito grande nos pulmões ali aos 2 anos de idade e muitas pneumonias que também não me permitia muito deixar ele com outras pessoas nessa ocasião. Então, assim, todas essas questões, né? Naquele momento, para mim, eu me sentia exatamente, né, como o elefantinho ali. Aquele toco era muito maior do que eu, né, do que as minhas capacidades emocionais de lidar, a minha capacidade mental de estar lidando com aquilo, né, ao mesmo tempo que eu tinha que lidar com meu filho, eu tinha que lidar com meu marido, que estava muito mal ali com a perda dos pais, muito apegado aos pais também, né, então, assim, todo aquele cenário e eu realmente não conseguia, né? Enfim, conseguia lidar com aquilo da melhor maneira, né? Isso me afetou em várias coisas. E é muito engraçado, né? Porque tem um provérbio que eu gosto bastante que diz assim: quando eu achava que tinha todas as respostas, veio a vida e mudou todas as perguntas, né? E de fato, muitas coisas assim, por exemplo, eu que já venho estudando sobre produtividade há muitos anos, que já tinha estabelecido várias rotinas, inclusive já tinha feito planejamentos e rotinas para o meu pós-parto ali. Então, assim, de repente, numa situação em que eu não tinha capacidade ali para poder cuidar necessariamente espiritualmente, na minha produtividade, nos meus planejamentos. Então, sabe quando você está ali só apagando o incêndio dessa forma? E nessa ocasião, para mim, né, gente, porque cada pessoa encara os problemas de uma maneira, né? E com certeza, dentro das minhas experiências, da minha sabedoria, foi um grande desafio, né? Eu admiro muito pessoas que conseguem, às vezes, passar por tantas coisas e talvez nesse aspecto, né, conseguem, sei lá, conseguem lidar de forma diferente. Mas o fato é, trazendo aqui para o que a gente está falando, que as situações elas foram trazendo certas frustrações ali, que depois de um tempo eu fui percebendo que elas foram modificando, mas parece que em um determinado lugar eu ainda estava vivendo sobre a influência daqueles fantasmas, né? É como se eu tivesse comprado a ideia de que eu ainda estava no meio da tempestade, entende? Então, às vezes, você pode, trazendo aqui para você, às vezes você pode passar por tentativa. Sabe quando você vai tentar fazer uma mudança e algo acontece? Você vai tentar levantar a casa e vem uma tempestade. Você vai tentar levantar uma casa e vem um vulcão. Você vai tentar levantar uma casa e vem um torpedo ali, né? E aí, o que acontece? Você começa a falar assim, ai, desisto, porque já tentei de tudo e parece que toda vez que eu tento, a coisa acontece algo para não deixar que eu consiga, né? E aí você já não coloca aquela força para você transformar, para você lutar, né? E o Tony, quando vai escrever o livro, ele fala que ele passou por isso quando ele teve uma decepção muito grande com um sócio que roubou ele, enfim, e que foi o pior momento dele, né? E isso ele denomina desamparo adquirido, que é exatamente quando você passa por algo que é tão traumático, que parece que é maior do que as suas forças, e que naquela ocasião você começa a achar que nada é suficiente, sabe? Então você
talvez até saiba da importância das coisas mentais, emocionais, espirituais, só que você já busca isso com aquela crença de que nada vai funcionar, nada vai dar certo, nada pode mudar minha realidade, eu estou condenado, né, aos resquícios desses problemas para o resto da minha vida, e aí a pessoa pode ficar presa nessa realidade. Né? E aí, gente, quando a pessoa ela tá assim, muitas vezes não adianta só, né, você estar trabalhando aquele aspecto específico que a pessoa quer. Ah, vou trabalhar dinheiro, vou trabalhar relacionamento. É preciso primeiro trabalhar toda essa perda que a pessoa teve da autoconfiança, tudo aquilo que está mantendo a pessoa, às vezes, naquele sentimento negativo, né? Que está mantendo a pessoa pequena, deprimida, se vendo ali incapaz. Porque se você não mudar essa autoimagem que ficou e limpar, liberar aqueles fantasmas daquela realidade ali, você não vai, os esforços que você vai fazer para uma outra realidade, eles vão ser muito fracos, vamos dizer assim, para que você consiga criar a energia necessária, porque nós criamos a partir do sentimento. E uma das coisas que eu percebi fundamentais para a gente começar a sair do desamparo adquirido é, de fato, começar a limpar tudo aquilo que te mantém nessa vibração de tristeza, de frustração, de escassez, de você ficar olhando as coisas e sempre achando que está faltando, né? Então a gente precisa começar a elevar para um lugar de gratidão, de apreciação, de ver as coisas boas que tem, de manter a frequência elevada, de você, de fato, focar naquilo que faz diferença na sua vida, no seu ser, na sua expansão, no seu crescimento, na sua evolução, né? Então eu percebo assim, quando a pessoa ela consegue para esse lugar, aí ela tá na leveza adequada para que ela possa então focar, né? Por exemplo, numa questão específica de prosperidade, de relacionamento, né? De propósito de vida. Então, você que caiu aqui nesse vídeo, eu quero saber de você, né? Você já passou por isso? Ou você descobriu a partir do vídeo que você está passando por isso e talvez também não tinha um nome específico, tá? Bom, quero dizer para você que nós estamos a cada dia, né? Eu acho que as coisas na vida são tão maravilhosas, porque às vezes, quando a gente está passando por uma situação, você não entende nada por que aquilo está acontecendo. Mas depois que aquilo passa, a gente percebe assim, poxa, como eu posso ajudar tantas pessoas, né? Tantas pessoas que talvez estão sem esperança diante de uma determinada situação que elas estão vivendo ali, a conseguir enxergar de novo uma luz no fim do túnel, né? E a perceber que isso tem saída, tem mudança, tem transformação. Né? E que você pode encontrar de novo essa força, encontrar de novo o seu potencial, começar a se ver maior do que aquele toquinho, né? Poxa, esse toquinho é muito pequeno para mim, tá? A partir do momento que a gente se abre para viver a cura que é necessária, né? Acontecer. Tá bem? Então, se fez sentido, se você gostou, deixa seu like aqui, compartilha com outras pessoas que esse vídeo pode ajudar. E se você quer saber mais sobre as nossas sessões de reprogramação, os cursos que a gente pode te ajudar também para dar início na sua mudança, tá? As nossas formações, se você deseja ser um terapeuta para você ou para outras pessoas, né? Também utilizando as técnicas que vão te proporcionar isso, tá? Entre em contato pelo nosso WhatsApp 62984246089. Muita gratidão pelo seu tempo, carinho e confiança. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!